Olá! Nas nossas últimas aulas, nós implementamos essa página de cadastro do cliente, onde ele vai se registrar na nossa loja virtual e também uma outra seção onde ele vai utilizar para fazer o login na loja após o cadastro. Nós já fizemos também a página onde o cliente vai finalizar a compra. Então, se nós acessarmos a URL/finalizar, nós vamos para essa página. Nessa página nós vamos mostrar algumas informações do cliente e também qual a forma de pagamento que ele vai utilizar para finalizar essa compra. Então, a princípio estamos com o seguinte processo: o cliente consegue adicionar um item no carrinho, ele consegue aumentar ou diminuir, remover um item, e ele, clicando em finalizar a compra, ele é encaminhado para essa página onde ele efetivamente vai confirmar a compra. Porém, para o usuário acessar essa página, nós vamos precisar que ele esteja logado na aplicação, para que o sistema saiba qual é o cliente que está tentando efetuar a compra, certo? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, nós vamos implementar nessa página de cadastro e que ela serve para login também, a autenticação do usuário. Então, bora lá. Atualmente, nós temos duas páginas de login no nosso sistema, que é essa do cliente, e nós temos uma outra também, que é o login para o painel administrativo. Nesse caso, como nós temos duas páginas de login no mesmo sistema, nós vamos utilizar duas classes de configuração para controle de acesso a essas páginas. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou copiar essa Basic Configuration. Vamos copiar. Eu vou colar dentro dessa mesma pasta e nós vamos dar um outro nome para ela. Vamos deixar como Basic Configuration 2. Ou, só para ficar mais sugestivo, vamos fazer o seguinte: eu vou refatorar, vou alterar o nome, vamos colocar aqui Security Cliente. E a outra nós vamos colocar Security Administrativo. Certo. Nós vamos fazer o seguinte: nessa Security de cliente, nós temos que alterar algumas coisas. Dentre elas, a nossa consulta ao banco de dados. Então, eu vou apagar esse conteúdo que está sobrando aqui, que nós não estamos utilizando, e vamos alterar a nossa consulta. Porque agora não mais nós vamos utilizar as informações do usuário, mas sim da nossa classe do cliente. Então aqui vai ficar select email as username, porque na classe do cliente nós temos o atributo e-mail, que é o elemento que nós vamos utilizar como nome de login. Nós temos também a senha e esse enable, porque nós precisamos, e a tabela é a cliente. Para selecionar as permissões, então nós vamos utilizar também o e-mail. Nesse caso, nós não vamos ter duas entidades, que é a papel e também a cliente. Nós vamos trabalhar com apenas uma tabela. Então, eu vou selecionar o e-mail, que é o nosso username, e o papel vamos manter como cliente. Como eu não tenho uma coluna de papel, então eu vou atribuir o valor cliente a todos os registros retornados para uma determinada consulta. Então, o authority, o valor sempre vai ser cliente. Da tabela, cliente. Daqui para frente, nós apagamos esses inner joins, porque nós não vamos precisar. E aqui nós mantemos o nosso where, onde o e-mail é igual a alguma coisa, certo? Essas configurações aqui, nós também vamos alterá-las. Então, eu já trouxe essas configurações em um arquivo. Eu vou copiar daqui
para nossa aula não ficar tão longa, e eu vou adicionar, copiei alguma coisa a mais, vamos copiar somente a implementação do método. Nós vamos adicionar aqui, Ctrl Shift F para dar aquela reorganizada. Então aqui nós temos uma regra que para acessar o finalizar, o usuário ele tem que ter o papel ou o authority de cliente. Estamos desabilitando o CSRF. A página de login que nós vamos utilizar vai ser a /cliente/cadastrar. Vamos permitir também acesso a ela. A página de falha, caso apresente alguma falha no login, o usuário insira alguma informação inconsistente, nós vamos mandar ele para a página de cadastrar. Esse elemento é bem importante, que é o Login Processing URL. Então, qual vai ser a URL que vai ser processada para a página de login? Então, nós temos que alterar o action do nosso form, mandando para esse endereço. Então, vai ser esse endereço que vai processar o nosso login. A URL de default, caso dê tudo certo, e também esse username parameter e o password parameter. O que são essas informações? Quando nós incluímos os atributos na página de login, por padrão nós deixamos o nome dos campos como username e password. Então, nesse caso, não seria necessário adicionar essas duas informações. Porém, se vocês quiserem alterar os nomes dos campos, então utilizem esses dois métodos. Para logout, vai ser /finalizar/logout, e o negado vai ser para esse /negado. Certo? Então, o que nós temos que fazer? Lá no nosso formulário do cadastrar, nós temos que adicionar isso daqui no action. Então, eu vou abrir o formulário do login do cliente, que está aqui no arquivo cadastrar. E no action, aqui não. No action do login, nós vamos mandar para /finalizar/login. O name dos inputs vamos colocar como username padrão e password. Certo? E além disso, um outro elemento bem importante, nós estamos com alguns erros aqui no console. Primeiro, ele fala que o bin password encoder definido na classe security client já não pode ser registrado. Então, o que nós temos? Nessa classe security client eu tenho esse bin, e na classe security administrativo eu também tenho esse bin. Então, eu vou deixar somente em uma classe, que vai ser lá na security client. Então, daqui eu vou comentar. Voltando para a security client, ele vai dar novamente um outro erro, falando que a ordem não pode ser única. Então, o que nós vamos fazer? Aqui no security client, nós vamos adicionar uma notação @order 1. Então, a ordem desse arquivo, ele vai ser o primeiro arquivo a ser considerado pelo Spring no momento de processar as nossas URLs, certo? E agora nós vamos fazer algumas alterações no security administrativo. Então, aqui nós vamos adicionar um order 2. Adicionar a importação. Eu vou remover esses códigos aqui que nós não estamos utilizando, para não ficar poluindo. Certo? E eu vou alterar também esse método de configuração. Então, eu vou apagar todo o método. Vou aproveitar aqui do arquivo que eu já trouxe como padrão e já vamos adicionar aqui, certo? Então, vocês deixem o método de vocês dessa forma. Então, aqui nós temos qual vai ser as páginas que nós vamos bloquear e qual é o papel necessário para acessar essas páginas, certo?
uma alteração que eu fiz é que, para acessar o administrativo, eu não vou especificar os papéis. Eu simplesmente vou falar que o usuário precisa de estar autenticado. Isso é uma das formas de se trabalhar. Eu só trouxe nessa aula para uma forma diferente para vocês verem como que funciona também. Porém, por exemplo, se o cliente estiver autenticado, pelo simples fato dele estar autenticado, ele vai conseguir acessar o painel administrativo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. A página de login qual que é, se caso ocorrer uma falha, para onde que vai e assim por diante, tá? Então, seguem os mesmos padrões do que nós fizemos lá no outro arquivo. Ctrl Shift F para dar aquela reorganizada. Só conferir esse código, Security Client. Vamos ver se nós não temos mais erros no console. Beleza, a princípio não temos mais erros e vamos testar. Então vamos tentar acessar agora o /finalizar. Então tá lá, ele não deixou eu acessar de cara, ele solicitou para que eu efetuasse login. Se eu conferir o meu banco de dados, vamos abrir o PHP MyAdmin em loja cliente. Então eu tenho o cliente Ana Maria cadastrado e a senha dela eu tinha colocado como 123. Então eu vou tentar efetuar o login como Antônio. O Antônio é um vendedor. Efetuar login, não deu certo. Agora vamos tentar com a Ana Maria. A senha aqui já está salvo 123. Então vamos lá, efetuar login. Então deu certo, nós conseguimos acessar a página do finalizar. Agora, se eu sair dessa página, for lá para a principal, adicionar alguma coisa no carrinho, for em finalizar, eu já consigo acessar normalmente. Se eu fizer o logout, finalizar /logout, então quando eu fiz logout, ele mandou para a página principal, tentar comprar um item, finalizar a compra. Então, agora ele não me encaminhou para finalizar, ele já mandou para a página de login. Então, vamos fazer logout novamente. Finalizar. Finalizar /logout. Vamos tentar acessar o administrativo. Então, agora nós viemos para essa página de login. Tentei e deu um erro. Só vamos dar uma conferidinha no Security administrativo e o Login Process URL é /admin. Provavelmente eu não alterei essa informação na minha página de login. Então no meu form eu deixei ainda com login, porém é /admin. Salvei, vamos atualizar, acessou, beleza, agora deu certo. O logout eu defini como administrativo /logout, certo? Pessoal, só mais uma coisa que eu tenho que atualizar. No meu arquivo de negado, eu estou mandando para /logout. Então, vamos mandar para /administrativo /logout. Por quê? É o caminho que eu defini no logout. Além disso, eu tenho que fazer uma outra alteração, porque o logout do administrativo é de uma forma e o logout do cliente é de uma outra forma. O logout não, desculpa, o negado. Então, eu vou copiar esse arquivo, Ctrl C, Ctrl V. Então, vai ser negado cliente. E esse daqui eu vou alterar para negado administrativo. No negado administrativo, ele vai apontar para administrativo /logout, caso o usuário queira sair do sistema. E no negado cliente, ele vai apontar para /finalizar /logout. Deixar só acesso não permitido mesmo. Só para conferir no nosso Security Cliente. Então, o logout realmente é /finalizar /logout. Além disso, eu tenho uma classe
de controle, negado controle, que aqui eu aponto o nome do arquivo. Então aqui vai ser barra negado administrativo, né? Administrativo. Ok. Só conferir aqui, só para ver se está tudo certo. Então, barra negado, ele vai chamar esse método que vai mandar para o negado administrativo. Porém, aqui no Security Client, o negado, vamos colocar negado cliente. E eu tenho que criar um método aqui, negado cliente também. Negado cliente. Vamos alterar aqui, negado cliente. Não precisa de receber essa cidade. Aqui também não faz sentido algum receber essa cidade, porque não estou utilizando. Vamos alterar o nome do método para deixar mais sugestivo. E já vamos deixar mais certinho, pessoal. Vamos colocar negado administrativo. E aqui vai ser negado cliente. Ok. Nós temos que corrigir agora no Security Client. Na verdade já está certo, já havia alterado. Negado cliente. Só vamos testar. Então eu vou logar aqui com Antônio no painel administrativo. Agora o Antônio ele não tem o acesso como cliente e vamos tentar comprar um item e finalizar a compra. Ele deu acesso não permitido porque o Antônio ele é um gerente e não um cliente. Então saindo ele vem para a página principal. Beleza, pessoal? Então encerramos essa aula. Na próxima continuamos com o desenvolvimento da nossa loja.